Um pouco cigano, um pouco franciscano. Esse era o apelido de Franz Liszt. Hoje eu vou falar um pouco sobre a tenra infância desse grande gênio do romanticismo. Fiquem comigo, eu sou Simone Leitão. Vinheta! Simone Leitão, eu sou pianista e aqui nesse canal você se aproxima da música de concerto e da vida de nós, músicos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, participe. Ele tá aqui, eu tô aqui pra vocês se aproximarem da música de concerto. Gente, hoje eu vou falar sobre o mito. Acontecem vários mitos, né? Nas histórias dos compositores. Eu adoro as pessoas falam assim: ai, fulano de tal, né? Nossa, que gênio, não tem mais gênios como eles hoje em dia. Ai, meu Deus. Toda hora a gente ouve essas coisas. As pessoas contam a história de Liszt sempre assim. Então, Liszt com 12 anos, Franz Liszt, começou a fazer concertos pela Europa. Sim, mas e até os 12 anos? O que aconteceu com Liszt? Eu tô aqui pra te contar isso. A trajetória dele foi certamente a trajetória mais extraordinária em termos de sucesso que um músico fez na história da música clássica. Primeiro porque ele foi o primeiro astro da música, porque pop, rock não existia ainda. E esse conceito de adorar um músico, pedir autógrafo, lotar teatros, pagar uma fortuna, querer ficar perto, ou seja, celebridade não existia. Franz Liszt foi a primeira celebridade, mas vamos falar aqui dele até os 12 anos. O nome dele era Franciscus. Ele foi um cara extremamente internacional. Só que ele nasceu numa cidadezinha chamada Reiding, com R, que na época era a Hungria. A gente fala Império Austro-Húngaro, gente, isso aconteceu só depois de 1847, tá? Liszt já era famosérrimo. Ou seja, ele nasceu em 1811 na roça de um país que estava sendo cada vez mais vituperado. Hoje ele é pequeno, perto do que ele já foi. A família, muita gente fala assim, Liszt não era húngaro porcaria nenhuma. Ele era... Na verdade, alemão, nasceu falando alemão, verdade. Ninguém falava húngaro. A língua húngara ela já tinha se perdido. Liszt passou a vida sem falar húngaro, mas ele foi extremamente húngaro no coração e na sua música. Num tempo que ser húngaro era meio mico, basicamente. Ninguém queria ser identificado como isso. E ele saiu daquela roça lá. Como é que ele nasceu ali? O pai era filho de um cara que chamava George Liszt. Esse George Liszt, esse cara, ele teve 25 filhos, gente. Casou 3 vezes, o avô de Liszt. Adam, que é o pai de Liszt, foi do primeiro casamento. Esse cara, ele queria muito, o pai de Liszt, ter refinamento na vida dele. Ele queria estudar, o sonho dele era ser músico. E, na verdade, ele até foi franciscano uma época, o pai de Liszt. Ele foi dos 19 aos 20 anos, ordenado. Porque, na verdade, é o seguinte, você nasce sem dinheiro. Qual é a forma de você ter conhecimento? É ficar perto da igreja mesmo, é estudar ali e tal. E ele queria ser franciscano, depois ele abandonou a ordem, deixou de ser, mas continuou sempre indo à igreja, era muito católico e tal. Então ele queria muito ser ou músico ou abade. Na verdade, Liszt acabou conseguindo fazer as duas coisas. Mais tarde ele conheceu Ana, a esposa dele, que teve só um filho. Liszt foi filho único. E eles viviam... Qual era o trabalho do pai de Liszt? Adam podia ser várias coisas, mas o único emprego que ele conseguiu foi ser de contador de ovelhas. Ele cuidava de uma parte de umas fazendas que tinham ovelhas e ele fazia a parte burocrática ali, de ter certeza que elas estavam ali. Ele não era exatamente pastor, mas ele cuidava desse empreendimento e tinha que entregar para o príncipe Nicolás lá, segundo o rapport de tudo que estava acontecendo financeiramente. Eles viviam ali numa casinha muito simples e mais tarde até Liszt voltou lá e quis comprar essa casa, enfim. Liszt nasceu ali e ele sempre teve uma saúde muito ruim, ele sempre achava que ele ia morrer. Quando ele tinha 3 anos de idade, ele passou tão mal, ele tinha umas febres malucas, uns negócios que ele deixava eles não sabiam o que era. Chegaram a comprar um caixão, porque acharam que ele ia morrer. Bom, ele não morreu. E ele começou a mostrar que gostava de música com 6 anos, 7 anos. O pai começou a ensinar pra ele, eles tinham um instrumento muito ruim em casa. E um dia o pai foi até uma cidade maior, onde ele pôde tocar, encontrar, né, uma pessoa mais rica, sei lá, um conde, algum micro aristocrata lá, cuja filha tinha acabado de ganhar um piano. Liszt foi junto com ele. Liszt tinha 7 anos. E quando a menina tocou no instrumento, ela tocou mal, assim, então. Liszt começou a chorar e caiu nos ombros do pai e falou: é isso que eu quero isso, eu quero drama. Pronto, o cara deu o piano pra Liszt. E ele começou a estudar em casa sozinho, gente, olha o sofrimento. E o pai ficava agoniado com aquilo, porque eu digo pra todo mundo, tudo é empreendimento, gente, tudo é plano,
tudo é meta, tudo tem um plano. Ele, cara, começou a fazer, eu tenho que tirar a Liszt daqui, eu tenho que ir pra Viena, ele tem que estudar com alguém importante, alguém tem... E ele pensava logo em quem? Czerny, porque Czerny era o cara da técnica, e ele tinha estudado com Beethoven. Lembrando, Beethoven ainda era vivo, né? Ele tava lá. Em casa, tinha uma pintura de Beethoven, as pessoas perguntavam pra Liszt o que ele ia ser quando ele crescer. Ele falou assim, eu quero ser como ele. E apontava pra Beethoven. Bom, ao fim e ao cabo, o pai conseguiu, falando com um, falando com o outro, vendeu, a mãe deu uma parte do dote dela, né? Porque ela tinha o dote, que era a segurança financeira dela, né? Ela falou assim, não, vamos pra Viena todo mundo. E eles moraram numa casa micra, lá minúscula. Com 10 anos ele foi, com 10, quase 11 anos, ele foi com a família inteira pra Viena para estudar com Czerny. E existe uma carta que mostra Carl Czerny dizendo como é que Liszt tocou pra ele pela primeira vez. Ele falou assim, eu vi ali na minha frente um menino extremamente talentoso, magro, parecia que ia quebrar a qualquer momento, cheio de doença, parecia, mas que tocava com um fervor, com uma certa até loucura. Mas ele não tinha conhecimento de nada, ele não sabia, principalmente dedilhado, não tinha técnica. E sabe o que Czerny fez quando ele aceitou dar aula pra Liszt de graça? Ele disse, olha... Só se você estudar comigo, o que eu falar pra você, durante 10 meses você vai estudar só técnica. Imagina Liszt, que já tocava um monte de coisa, já estava começando a compor. Era escala... Era acorde, enfim, ele queria a independência dos dedos e tudo mais. E ele começou a estudar improvisação também, mas ele precisava estudar composição. Foi aí que ele foi até Antonio Salieri. Lembra do Antonio Salieri? Aquele que no filme fala que ele matou Mozart? Pois é, não matou Mozart. Salieri também aceitou dar aula para Liszt quando Liszt estava no começo da vida ali, né? E quando ele viu que ele morava mal e morava longe, tinha que andar muito até chegar na casa de Salieri para ter aula de composição, o próprio Salieri escreveu uma carta para Nicolás pedindo para ele dar para a família 200 forintes para eles poderem morar, alugar uma casa mais perto, para o menino não ficar morrendo, andando no meio do calor, naquele verãozão todo que tinha. Enfim, eles conseguiram. Mas para ir para lá, para sair da situação que eles estavam no meio lá da roça, cuidando de ovelha, e não é uma coisa como é hoje, né, gente? Lembra, naquela época, assim, a pessoa não tinha muitas chances de subir na vida exatamente, financeiramente, nem na carreira. Era mais ou menos aquilo que estava destinado para você. Só que você ter um talento musical, principalmente para Viena, para os Habsburgo, eles escolheram a música como o seu maior soft power, como se fosse o posicionamento, como se fosse o branding de Viena, da Áustria. Seguinte, nós vamos sempre dar muito dinheiro pra música. Então, assim, quando vinha um talento, as pessoas se moviam pra isso. Mas, de novo, pra ele chegar aí a Viena, a estudar com essas pessoas, o pai teve que fazer muito sacrifício, a mãe também. E mais tarde a história conta que o pai não conseguiu se manter mais tanto tempo em Viena, tiveram que voltar pra cidadezinha lá na Hungria. Mas o mais interessante é que, desde o início, Liszt se apresentava como um músico húngaro. Jovem músico húngaro. E o que o fazia húngaro? Era a música principalmente dos ciganos, a música livre, improvisatória dos ciganos. O povo cigano achou na Hungria um lugar de tolerância. Eles eram sempre muito perseguidos, mas lá eles conseguiram ficar mais tempo. Então, assim, eles até hoje influenciam muito a música e a identidade da húngara, né? Franz Liszt foi um cara que, depois ele foi pra Paris com 16 anos, com a mãe, desistiu de carreira de pianista, foi ser só professor para poder pagar as contas, mas fato é, aos 27 anos ele já era um cara rico, tão rico que a cidade de Budapeste, né, sofreu uma terrível inundação, na verdade peste, sofreu uma terrível inundação. E ele conseguiu levantar em um ano de concertos beneficentes pela Europa uma fortuna para a reconstrução da própria cidade. Aos 39 anos, de uma carta dele para sua companheira na época, Marie Dagout, ele escreveu: eu não preciso mais de receber o dinheiro dos meus concertos. Então ele pegou e desde os 40 anos, tudo que ele ganhava com música ele doava. Ele voltou a partir dos 50 anos, ele viveu até os 75 anos, então da geração ele foi o único que viveu mais tempo. Dá pra fazer vários vídeos sobre Liszt, né? Eu tô falando do Liszt pequeno aqui, do jovem, e da relação dele com a Hungria, né? Ele nunca deixou a Hungria, né? A partir dos 50 anos ele vivia a vida tripartida que ele falava, né? Que ele passava uma parte do ano em Roma, uma parte do ano em Weimar e outra parte do ano em Budapeste. Ele que levantou recursos para construir e fundar a Academia de Música de Budapeste, que é uma grande instituição até hoje, né?
E tudo leva o nome dele lá, você chega ao aeroporto, chama Franz Liszt e tudo. Até fiz um vídeo aqui do tempo que eu tava lá, mas basicamente, gente, assim, se ele não tivesse tido a ajuda de Czerny, de Salieri, se o pai não tivesse tido a visão, a mãe, os dois unidos pra manter o filho lá em Viena sem condição, ele não teria conseguido, né, o maior virtuoso e o grande pianista de todos os tempos e depois professor de todos os tempos também, né, não teria conseguido se desenvolver na pessoa que ele foi. E ele foi absolutamente vital para toda a história da música, desenvolvimento do piano, também da sinfonia, da escrita sinfônica, poemas sinfônicos, enfim, ele escreveu vários oratórios. Liszt é um fenômeno, né? Um fenômeno. Durante muito tempo eu tinha um certo preconceito com Liszt, que eu achava que a música dele era muito superficial, era só virtuosismo, mas aquele virtuosismo ele tem um porquê romântico, né? É para mostrar o extraordinário, é para mostrar o oculto, né? O grandioso. E só uma pequena história, quando ele tinha 7 anos em casa, ele estava sozinho em casa, o pai dele, para poder defender das pessoas que podiam roubar, ou até mesmo feras do campo que podiam comer as ovelhas, o pai tinha muita pólvora em casa, e ele via o pai pegando e colocando as pólvoras para poder atirar, né? E um dia ele pensou, o que seria que aconteceria se eu botasse toda essa pólvora dentro do forno e tocasse um fogo? Será que tem uma explosão? Eu fico imaginando quando eu ouço a música dele, quando tem explosão. E ele fez isso, ele estava sozinho. E ele não morreu, mas ele destruiu uma parte da casa, ele destruiu o fogão. Enfim, é essa pessoa. Isso aí, vocês não sabiam. Mas é isso, gente. Um beijo. E é isso. A vida inteira ele foi chamado de ou cigano, um pouco franciscano. Por quê? Quem o criticava dizia... Como vocês sabem, aos 50 anos ele se transformou em abade. Ele foi, de fato, ele viveu assim, né? Não virou um abade, mas ele estudou, tomou aquelas ordens, né? E viveu como um padre, de certa forma. E só usava aquelas roupas de padre e tal. Depois de ter vivido uma vida tão glamurosa e boêmia, de certa forma. E aí as pessoas criticavam ele e diziam, um pouco padre, um pouco cigano. Só sei o seguinte, ele não teve vergonha, passou a vida inteira sendo o húngaro que ele dizia que era. E só pedia desculpa à nação húngara porque ele não falava tão bem o húngaro. Passou o resto da vida, na verdade, adotou o francês como a sua língua. Um beijo se você gostou desse vídeo, passa pra frente e comente, me diga o que mais, outro mito que você quer que eu te conte. Um beijo.